Estamos recebendo nos estúdios da TV Prevê, com muita alegria, uma vez mais, o economista Reinaldo Caffel, que está muito ligado a esta casa pela sua parceria, enfim, o Caffel é de casa em todas as situações e ele é um colaborador da TV Prevê acima de tudo. Mas hoje ele está aqui investido nas funções de presidente interino ou presidente da própria Associação Comercial e Industrial de Bauru, cargo que ele já ocupou efetivamente recentemente e que hoje retorna até por força de uma situação eleitoral. E a CIB promove a 46ª edição dos Destaques do Ano, que é um prêmio muito esperado aqui em Bauru e que procura evidenciar a situação através de uma eleição, de uma escolha, daqueles que se destacaram na sua atividade profissional nesta área no ano que passou. Muito obrigado, Caffel, e fale um pouquinho desta festa da CIB, que é tão querida, tão gostosa e tão animada aqui na cidade de Bauru. Tudo bem, Samuel, muito obrigado aí pelo convite, pelo espaço e mais uma vez pela parceria, né? A TV Prevê estará conosco amanhã fazendo a cobertura em função aqui das eleições, que é um ato muito importante, não será transmitido ao vivo, mas como você já anunciou, na próxima terça-feira teremos aí um compacto, ou na verdade na íntegra, A íntegra. Então, é sempre um prazer. Primeiro esclarecer, né, eu sou vice-presidente eleito da Associação Comercial. Não há nenhuma previsão estatutária que qualquer um da diretoria que queira concorrer a algum cargo público eletivo tem que se afastar. Mas houve por uma questão ética, né, que a nossa presidente, a Patrícia, se afastasse a partir de 1º de outubro e como primeiro vice eu assumo interinamente e coincidentemente exatamente no período da nossa festa, né? Então eu vou com muita alegria coordenar os trabalhos, obviamente nós temos uma equipe importante por trás, nós já sabemos fazer essa festa, né? O que nós buscamos a cada ano é surpreender, ter alguma coisa diferente que possa encantar esse público. Já temos mais de 770 convites vendidos, né? Então já é um sucesso de público, né? E isso porque muitos dos candidatos a prefeito vão estar aqui e vão depois para lá, né? Porque eles saem daqui 11 horas, muitos deles ainda certamente darão uma passada lá, porque é um público que interessa a todos esses empresários, a esses políticos. Nós vamos ter lá empresários, formadores de opinião, a imprensa tem um papel importantíssimo que valoriza o nosso evento. E mais do que tudo, Samuel, é um momento que a gente aguarda com muita ansiedade. Pega o caso brasileiro, né? Nós estamos aí passando por 2º ano de recessão. A vida do empresário, por mais que alguém queira colocar alguma questão ideológica, mas o empresário no Brasil, notadamente no interior, ele meio que se confunde empresário, o próprio trabalhador, não é aquele empresário que está acostumado, capitalista, que não tem um olhar sobre os seus colaboradores, né? E quando a gente faz a festa, em meio a uma crise dessa, sabedores de todos os desafios que é um empresário sustentar a sua empresa, ali nós estamos querendo dar uma mensagem, né? Que mensagem? Olha, tem gente que consegue fazer a diferença, né? Então, pegamos, por exemplo, a história da Ford Simão, que é o destaque comercial. Tem toda uma premiação em nível nacional, num setor que hoje é abalado pelo número de vendas, tem uma série de agências fechando no Brasil todo, eles estão lá se sustentando. Pega uma gestão do Bauru Shopping, que está sendo premiado na área de serviços. Trouxe o Shopping Bauru para um novo patamar, né, com investimentos e mostrando que é possível fazer a diferença. Pega um parceiro como o Léo da Marci Marô, que tem uma tradição na área de alimentação em buffet em Bauru e é premiado também. O Divaldo Disposte como empresário, ele que tem 15 empresas, atua no ramo financeiro, emprega, tem parceria, não deixa a peteca cair. E a personalidade, homenageando sempre um ícone da cidade, e esse ano recaindo sobre a dona Olga Bicuda, mais de 40 anos, 44 anos à frente de uma entidade que é referência. Então, quando você coloca isso tudo num evento, traz 800 convidados, a imprensa dá um destaque, que mensagem nós estamos passando? Ó, é possível mesmo na diversidade, mesmo com dificuldade, fazer essa diferença. É isso que nós procuramos valorizar nesse evento. E por isso que é tão esperado e a gente prima por ter um olhar sempre muito forte em cada detalhe para que as pessoas, cada vez que participem, se encantem com aquilo que nós preparamos. O evento é aberto, é um evento público, como é que é o esquema? É por adesão.
Por adesão, né? Naturalmente que os homenageados nos ajudam a fazer com que esse número chegue a esse patamar. Obviamente, você pega o caso do Divaldo, ele quer que os seus amigos convidados, então ele acaba estimulando a venda disso, né? A Dona Olga e todos nós. Então, na verdade, quando a gente faz o anúncio e fazemos a primeira reunião de trabalho, nós deixamos de ser os anfitriões. E aí, todos os homenageados com a associação comercial passam a ser os anfitriões. Isso quer dizer o seguinte, que a gente cria uma sinergia entre nós e todo mundo ajuda a viabilizar. Então, obviamente, caiu uma agência bancária, um gerente de banco que gosta de um dos homenageados, vai lá e compra uma mesa e coloca 10 pessoas. Alguém que é simpatizante e gosta da Dona Olga, vai lá e compra porque quer dar um abraço nela. Existe algum espaço para ser... Nesta sexta-feira, poucos convites. Lá nós podemos receber com bastante conforto, sem ter que abrir uma nova frente na parte de cima, e nós não queremos, porque vai ser no Sagai. Hoje, praticamente, é o Sagai ou o Aras Canarim que abrigariam festa desse porte, né? Os outros são espaços muito legais, mas são para 400, 450, e nós não podemos dar um passo atrás, né? Então, o Sagai, do ponto de vista da logística, até para evitar algum tipo de acidente na volta, né, porque não pode ser muito distante, se apresenta como o local mais apropriado. Então, nós podemos chegar até 800 pessoas aproximadamente. Então, como nós estamos na casa de 770, ainda há um pequeno espaço, mas tem que ser no dia de hoje, mesmo porque o buffet também tem que se programar, né? Nós temos que avisar, ó, serão 700, 750, 800, para que tenhamos toda a infraestrutura. Mas até o horário final da tarde dessa sexta-feira é possível ainda adquirir algum ingresso. Bom, Caféu, esta festa, então, vai ser gravada pela TV Prevê e o seu conteúdo será exibido na próxima terça-feira, às 8h30, até porque a parceria com a TV Prevê e a Associação Comercial é uma parceria antiga. Sim. E não remonta a 46 anos, porque nós só temos 20 anos de existência. Mas é muito próximo disso. Inclusive, a TV Prevê já foi homenageada como parceira, claro, né, como alguém, e a gente sempre valoriza muito, mesmo porque, né, além de todos esses aspectos que nós falamos, sem bairrismo e entendendo que Bauru é uma cidade muito aberta, arejada, mas é também um momento de valorizar as nossas coisas. É verdade, né? Então, e um momento difícil, né? Porque passa todo mundo. É verdade. E a gente praticamente encerra as atividades do mês de agosto do aniversário da cidade. E a nossa entidade, no dia 2 de agosto, fez 85 anos. Também, no evento, nós vamos lançar um selo comemorativo, os Correios também, em parceria com a nossa entidade, fará esse lançamento do selo comemorativo aos 85 anos. Eu tive com o diretor regional dos Correios, poucas entidades eles acabam fazendo essa parceria e a Associação Comercial é uma dessas. Ô, Café, como é que são escolhidos esses homenageados sempre? Começa já, nós vamos encerrar a festa amanhã, em setembro já começa a pensar na festa do ano que vem. O que nós fazemos? Nós fazemos um estímulo via internet, através de web-mail, torpedos, pelas redes sociais, para que os nossos associados e não associados apontem nomes dentro de alguns critérios que valorizam a cidade, que geram riqueza, que têm um respeito pelo seu quadro funcional, que têm feito investimento, que projetam o nome da cidade em nível nacional e até internacional. Então, com esses quesitos, os nossos associados e mais aqueles que acessam nossas mídias indicam vários nomes. E nós vamos depois fazendo um crivo para ver se essas empresas efetivamente atendem a esses quesitos. E vão ficando, vai afunilando, né? Como se fosse um pipeline, né? Que você tem um funil aberto, né? um campo aberto, e ele vai caindo num funil, e a partir dali devolvemos para os nossos associados, olha, daqueles que foram indicados, os que mais foram indicados foram esses. E até que chegam nos 3 de cada categoria. E aí a nossa diretoria executiva, num olhar mais técnico aí, vai analisar as condições dessa empresa, ver se ela está nesse momento mesmo, e a partir dali é feito então a escolha e o anúncio. Então isso vai começar já agora em setembro e outubro. Então, na verdade, essa festa de hoje teve início em outubro do ano passado, até que cheguemos nesses nomes que estão sendo homenageados no dia de amanhã. É inegavelmente uma grande festa, um grande dia, uma grande noite, e a sociedade bauruense se reúne para homenagear aqueles que se destacaram. E é um momento importante para a vida desses homenageados, até pela própria situação, e esperamos que esta situação de transição seja
Eu não sei se encerraremos este ano com perspectiva melhor e com uma luz no ano que vem mais abrangente, Café, para sairmos dessa incômoda situação? Eu avalio que sim. Nesse evento, a gente, além de valorizar, é um momento de negócios. A gente faz muito network lá, né? A gente tem espaços para que as pessoas possam conversar, trocar cartões, enfim. Eu avalio, e já entrando na questão macroeconômica, que o país já chegou no fundo do poço. Eu tenho até uma figura que eu tenho utilizado em meus artigos, em algumas palestras que eu ministro, de que se a gente fosse estabelecer uma letra que explicasse o momento que nós estamos, eu escolheria a letra U. O que a letra U representa para mim? Nós tivemos um momento em que o país estava crescendo, aí a perna que cai do U nos trouxe para 2 anos de recessão. E nós estamos exatamente na fase da barriguinha do U, né, que é a parte de baixo do U. Nós estamos no início, no finzinho, para chegar naquela última barriguinha e começar a recuperação. O consenso, se a gente olhar as variáveis que envolvem uma recuperação econômica, as básicas são o que? O consumo das famílias, os gastos do governo, os investimentos do setor externo. Se nós olharmos essas variáveis, não vai ser assim, ó, eu cheguei agora no finalzinho do U e viro a chave e amanhã já estou com crescimento gerando emprego. Não. O pior já passou, nós vamos parar de piorar daqui para frente, mas essa barriga ela é um pouquinho grande ainda. Ela vai demorar um tempo para ela começar daqui a pouco a crescer. Então, na minha projeção, o ano que vem, comparado com esse, nós cresceremos em torno de 1%, sairemos então de um crescimento negativo, né, que seria a recessão. Quando eu falo de um crescimento, é descontado a inflação. Então, nós estamos falando de um crescimento nominal na casa de 6% a 7% para o ano que vem, com 1% de crescimento descontando a inflação. Só que não vai se dar nos primeiros meses. Nós vamos ter isso ao longo do ano que vem. Então, a boa notícia qual é? Parou de piorar. A má notícia, a recuperação vai ser um pouco lenta. Se eu olhar o consumo, as famílias são endividadas. Elas não vão sair gastando sem recuperar o emprego e sem que os juros caiam, porque 2 vetores que movem o consumo são os juros e a renda. Um está caro e o outro está escasso. Então, essas famílias vão ter que se reposicionar, né, vão ter que deixar um pouco esse endividamento que elas entraram para depois se lançarem ao consumo. Os investimentos privados virão, mas aí precisa efetivamente ter uma recuperação da confiança. Recuperação de confiança não vem com blá blá blá, vem com ações concretas. Se um empresário avalia que o governo está fazendo a parte dele, que do longo prazo nós vamos ter condições de sustentar o crescimento, ele põe o seu dinheiro. Obviamente que num primeiro momento, isso justifica até a lentidão, ele vai acabar usando a capacidade ociosa. Imaginar que uma escola que tenha 30 lugares está sendo ocupado por 10, antes do empresário construir uma nova sala, ele vai tentar ocupar as 20 cadeiras vazias. A indústria faz a mesma coisa, né? Ela vai, aos poucos, se reposicionando no mercado. E tem também a questão do desafio dos investimentos vindo do setor público. O setor público, e notadamente a Petrobras, saiu do mercado. Só para dar um número, o Brasil deveria ter, na formação de capital fixo, de investimento, algo próximo a 25% do PIB. Ele chegou a 18%, mas caiu para 16%, 16,5%. Nós temos ainda 9 pontos percentuais. Só que desses 16, 17, somente 4% vem do governo. O restante depende da iniciativa privada. E a Petrobras responde por 2,5%. E ela saiu dos investimentos por questões que nós já conhecemos. Então, o governo também, da parte dele, vai ter que ter linhas de financiamento junto ao BNDES, vai ter que abrir privatizações, vai ter que ter um pacote de recursos para infraestrutura, para investir na parte básica. Se ele faz isso, o empresário entende o sinal e também sai da defensiva. Os gastos do governo, que poderiam ser outra variável, serão contidos, né? Deve passar, na minha visão, essa limitador de gasto, que é muito importante que isso aconteça. E o setor externo vai continuar indo bem, só que ele não é sozinho capaz de fomentar toda a economia. Então, por tudo isso que eu falei, eu tenho boa expectativa para o ano que vem, mas ela não se dará logo no início do ano, é um pouquinho durante o ano que vem. Café, eu faço a seguinte pergunta e colocação para você. Eu também tenho muita fé que isso que você está dizendo aconteça.
Porém, eu acho que nós dependemos de 3 fatores importantes. Primeiro, que o governo Temer vá bem e que o ministro da Fazenda atual se acerte nas suas medidas e que conte com a situação favorável do Congresso Nacional, Perfeito. que é a Câmara dos Deputados e o próprio Senado. E por último, nessa terceira colocação, eu acho que também passa pela ratificação do impeachment da presidente Dilma. Eu queria ouvir você sobre isso. Na prática, né, e aqui não vai entrar nenhuma questão ideológica de preferência desse ou para aquele. Eu estou olhando de uma forma bastante pragmática o que seria melhor para o país, já que nós entramos nesse processo. Claro que se a gente abrir um debate sobre a legitimidade desse afastamento, se as pedaladas seriam motivos mais que justos para que ela fosse afastada, é uma outra discussão ideológica que eu acho que não cabe no momento. O de concreto que nós temos, um governo que é do vice-presidente, que foi eleito com a presidente, que colocou para comandar a economia uma equipe muito melhor do que vinha tendo até agora. Então, na minha expectativa, o Temer fica, ele tem hoje, perdeu uma coisinha ou outra aqui no Congresso, mas ele tem uma base de sustentação importante, e para o futuro do país é importante que a equipe do Meirelles fique. Eu entendo que o que o Meirelles e o Temer estão fazendo nesse momento é um pouco um jogo de banho-maria. Porque até porque no papel isso é interinos, não é? É, além da interinidade, ele tem um embate pela frente. Ora, imagina, vamos imaginar alguns partidos que mesmo aliados ao PMDB tenham como base a questão dos aposentados. Todos nós sabemos que para o futuro desse país vai ter que ter uma reforma na Previdência. Imagine que no bojo dessas pessoas que estão apoiando o governo tenham pessoas ligadas ao mundo sindical. É óbvio que vai ter que ter uma reforma trabalhista que afete o mundo sindical. Então, me parece que a estratégia do governo atual é não entrar em temas polêmicos. Sinaliza, é um discurso aqui, um posicionamento acolá, mas o pacote maior de mexida estrutural, e aqui não pode ter sinônimo de pacote de maldade. Pacote de maldade é você administrar um país de maneira leviana, no curto prazo, achando que o dinheiro público não tem limite e que você pode ampliar benefícios, que você pode simplesmente gastar a torto direito, que você vai emitir dinheiro e vai resolver esse negócio. Isso é leviano. Mas quando você tem decisões estruturantes em que você sustenta seu crescimento de longo prazo, isso tem que ser visto não como medidas, pacotes de maldade, mas necessárias. Então eu acredito que até o fim do ano, e o Temer ficando, isso facilita muito, eles devem mexer nessas questões mais polêmicas. E com um apoio bastante importante, principalmente do PSDB, que já chegou no governo e falou, para de ladainha, nós vamos ter que fazer o que tem que ser feito. E se fizermos isso esse ano, essa sustentação de longo prazo vai mais além. Então eu concordo em gênero, número e grau com você. É o que eu disse do ponto de vista macro, ao meu olhar, mas já partindo do princípio que essa equipe fique. Se a Dilma voltar, nós vamos dar um passo atrás. Por quê? Porque a carta aberta que ela fez agora, ela aponta para a chamada de um plebiscito, uma mudança na Constituição. A eventual convocação de plebiscito para saber se ela continua ou tem eleições diretas. Ora, esse impasse político vai nos levar até quando? É um retrocesso. É mais 6 meses. Nós não temos mais condições de fazer isso. Já que chegou nesse estágio, o melhor para o Brasil... O próprio presidente do Senado já disse, presidente, não é isso que o Brasil está precisando. Exatamente. Não está escrito na Constituição. Não queira inventar numa situação dessa, não queira agarrar-se numa brocha que não tem escada. É isso mesmo. Então, eu avalio que não serão anos fáceis. Essa crise foi uma crise que foi muito mais acentuada das anteriores. O Brasil demorou muito tempo para acordar. A questão eleitoral da Dilma escondeu um monte de problemas e não vai ter uma solução de curto prazo. Mas o resgate da confiança, e é isso que pode estar em jogo, já vai permitir esse processo de recuperação, insisto, lento, mas virá. Cafeu, e isto vai acontecer na semana que vem, não é? Na semana que vem, até o dia 30, nós teremos nos próximos 10 dias essa situação completamente definida, até porque o Brasil precisa desta definição. É verdade, nós temos o processo de depoimentos, né? As defesas, a própria presidente Dilma disse que irá pessoalmente para fazer a sua defesa, e depois nós teremos aí a votação
comandado, inclusive, pelo ministro o presidente do Supremo. Supremo, portanto, muito legítima de ponto de vista da nossa Constituição. E em setembro nós vamos ter a votação da eventual, tomara que sim, saída do Cunha também. Então nós estaremos inaugurando no mês de setembro um passa-limpo nessas questões todas que estavam pendentes. E no meio de tudo isso, nós temos aí um país que até agora não começou a viver uma situação nova eleitoral para escolher os representantes do povo nas câmaras municipais e também nos executivos. 6 mil municípios brasileiros estarão trocando ou não de prefeito nas próximas eleições. E que aí é um desafio muito grande, porque também essa eleição tem características diferentes. Primeiro, tiro mais curto, né, um período mais enxuto de campanha, o que é muito bom. Por outro lado, sem recursos abundantes, com a vedação de... É porque até agora, não é só em Bauru, não. Cidade nenhuma, ninguém viu campanha até agora. Exatamente. Não esquentou, né? E recursos vindos de pessoas físicas. Óbvio que isso pode, de alguma maneira, estimular um caixa 2 aí para dar uma driblada na legislação, e aí o Ministério Público, a sociedade tem que ficar atenta. Mas como é um tiro curto, essas campanhas têm que ser muito mais criativas. Mas o anseio nosso qual é, em Bauru, na nossa região? É que haja um efetivo debate. E aí tem um outro ambiente desafiador, que é uma escassez de recursos. A recessão, ela fez com que o Estado como um todo arrecadasse menos. E os gastos públicos são fixos, né? E até eventualmente crescem. Então, para muitas prefeituras, essa conta não está fechando. Para muitos estados, essa conta não está fechando. E Bauru, pelo menos, não estamos tendo aí grandes problemas financeiros, mas sem dúvida alguma, nenhum prefeito vai assumir por 4 anos com dinheiro abundante. Ele vai ter que ser muito criativo, até para cumprir aquilo que ele vai prometer. Então, ele vai ter que dar um choque de produtividade, vai ter que trabalhar numa reestruturação administrativa, vai ter que ter parcerias públicas privadas. Então, se ele não tiver um arrojo, uma determinação, um norte a seguir, vai ser só um rito de passagem. E nós não queremos mais rito de passagem, né? As demandas da população são inúmeras e precisamos de gente capaz, competente, para levar isso a efeito, para melhorar a qualidade de vida. O né? histórico desses 2 últimos anos, eu tenho a impressão que vai conscientizar o eleitor a escolher aquilo que fala, aquilo que representa, a ficha limpa, que aliás tivemos um retrocesso esta semana, lamentavelmente. Enfim, todos esses aspectos vão contribuir para que o eleitor escolha melhor a sua representatividade. É uma visão agora, não mais tão política e muito mais técnica, eu entendo. Eu acho que o eleitor, ele não está querendo mais quem prometa, ele não quer mais, ele quer um fazedor. Óbvio que a gente não pode ter um reducionismo e imaginar que o prefeito é o síndico da cidade, né? É distinto a essa figura. Nós precisamos de um prefeito estrategista. Alguém que consiga tirar leite de pedra, que consiga unir as várias vertentes da cidade. Por exemplo, Bauru, especificamente, você tem um campo aberto junto às universidades. Mas não há um elo entre o setor público e essas universidades. A produção acadêmica poderia ajudar e muito a solucionar problemas de maneira gratuita. Você tem que fazer um elo com as entidades representativas, tanto as patronais como a dos trabalhadores. Você tem desafios de enxergar essa cidade no longo prazo. Bauru está muito naquela questão do mesmo governo. O meu governo se basta. E a outra coisa que eu acho fundamental, que é sair um pouco do local. A TV Prevê já faz isso com primazia, que é essa visão regional. Não temos mais soluções só para Bauru. Verdade. A solução do lixo, por exemplo, é uma solução, ela tem que ser que regionalizada. passa por 20 cidades aqui da região. A questão do tratamento de esgoto é regional. Por 20 cidades aqui da região. A questão do transporte é regional. A questão da interligação, das vicinais, das marginais. Você tem aí, se eu ficar aqui elencando, nós vamos chegar em 10, o aeroporto, o modal de transporte. Não adianta a gente ficar imaginando que a rodovia, a toque de caixa, volta a operar. Precisa trabalhar para isso, mas não é um esforço só da nossa cidade, tem que ser da nossa região. Então, esse político vai ter que ter essa capacidade. Até porque hoje nós vivemos um diferencial e já há algum tempo. As empresas de Bauru, vice-versa, nós temos trabalhadores em todas as cidades da região. Tem gente que vem de Lucianópolis para Bauru. E tem gente de Bauru que vai para Lucianópolis. Agudos, Piratininga, Pederneiras, entendeu? Eu citei Lucianópolis, que é um município pequeno e não tão próximo como Agudos, como Piratininga, como
Lençóis. Mas tem gente, por exemplo, que viaja todo dia e volta para Botucatu. Nós temos gente, estudantes aqui que vêm de lá de Borborema, que é uma cidade de 150 quilômetros. Então, Bauru tem uma vocação regional, só que ela não utiliza a sua vocação regional. Ela é a porta de entrada de importantes vencimentos, é a porta de entrada do Aquém Tietê. Ela tem uma capilaridade muito grande. Nós somos aqui mais ou menos 23 bilhões de reais de produto interno bruto. Bauru representa praticamente uns 40% disso. Mas a gente não usa a sinergia, os arranjos econômicos para trazer juntos isso. Então fica aquela coisa do prefeito X brigando com o prefeito Y para ver se aumenta mais a arrecadação. Não. As soluções para alguns problemas são regionalizadas. E nós vamos precisar muito dessa capacidade de um prefeito de se despojar disso para ter essa visão regional. E é uma questão que envolve, além da capacidade de gestão, liderança. E usar os dois canais que nós temos hoje, que são os deputados estaduais. Nós temos aí o Nascimento e o P. Tobias, que precisam ser mais engajados nessa perspectiva regional. O que você está falando, Café, não tem um carimbo só para Bauru, não. Tem para qualquer cidade da região. Claro. Sem dúvida. Porque o próprio prefeito, que é a população desses municípios e que nos assistem nesse momento, também tem que ter esse mesmo tipo de visão. Verdade. Na escolha dos seus candidatos. Bauru pode, eventualmente, pelo seu potencial, até liderar. Mas aqueles que estão na nossa região podem tomar iniciativa e devem. Né? Porque, insisto, os problemas são muito parecidos. E quando você se junta, fica muito mais fácil de encontrar soluções. Se tivermos um isolanismo, ficarmos isolados, nós não vamos chegar a lugar algum. As demandas são cada vez maiores, os recursos são cada vez mais escassos. Se você não tiver capacidade de fazer aliança, esquece. Café, deixa eu falar mudar um assunto aí, até para colocar um refrigerante na nossa conversa, uma refrigeração na nossa conversa, foram essas Olimpíadas que nós tivemos. Pelo menos nesses últimos 15, 20 dias, a população ficou meio ao largo de tanta corrupção, de lava-jato, passou a ver voleibol, vela, atletismo, futebol feminino, enfim, basquete, com algumas ilusões, desilusões, mas tivemos aí um momento de refrigério na nossa alma, não foi? Nós demos uma abstraída, né? E não vão aí os que gostam de ideologia, é o ópio da... Não, faz parte da sociedade. Por sinal, é uma coisa que me incomoda muito. É quando se reduz a avaliação de qualquer coisa como se uma coisa excluísse a outra. Tem algumas pessoas que falam assim, até lá na rádio recebe muita interação pelo WhatsApp, a pessoa... vocês estão pondo dinheiro no carnaval, quando na minha rua não tem asfalto. Mas uma coisa não invalida a outra. O município tem que investir na cultura, ele tem que investir na educação, na saúde, na infraestrutura. E quando você tem uma Olimpíadas no seu próprio país, obviamente que o massacre da mídia ajuda muito isso, né? E ainda mais agora com as plataformas de mídia, né? Eu, no meu celular, acompanhei a maior parte dos eventos. Eu estou no carro, já vendo uma operação. Você tem o Sport TV, por exemplo, 16 canais, mais de 40 plataformas na internet. Então, isso cria um novo momento. E eu me envolvo mesmo, eu gosto. E você tem razão. Deu uma aliviada nessa questão da corrupção, da política. Porque nós estávamos todo dia com um massacre disso, né? Eu acho que foi muito positivo. Tem uma colocação bem antiga que fala... Pão e circo sempre foram necessários, né? Na verdade, a origem do pão e circo é que você dava o pão, é sempre um reflexo imediato, né? O imediato é aquele negócio. Saciei a fome dele, estou bem na fita. E ficou com uma boa imagem do espetáculo, estou melhor na fita ainda. Então vem lá da Roma Antiga, né? Em que o pão e circo ajudava a contornar. Eu não vou dizer que seria isso, mas de vez em quando precisa dar um refresco, sim, ele foi muito bem-vindo. Ô Café, nós temos alguns assuntos de reflexos aí internacional para o nosso país, que estão aí acontecendo, e que vem contribuir com, você não falou sobre esse aspecto, mas tudo isso é uma somatória de fatores que vão influir diretamente nesse país. É o caso do Mercosul, da Venezuela, da eleição nos Estados Unidos... Não é verdade? É verdade. Nós não vivemos mais isolados, né? O Mercosul patina, o José Serra assumiu o Itamaraty, tem uma postura mais pragmática e incisiva. Como ele não é um diplomata de carreira, os posicionamentos dele são muito políticos, né? Então ele acaba, de vez em quando, até
indo um pouco além. Mas é óbvio que com tudo que a Venezuela está passando agora, imaginar que ela possa comandar o Mercosul não tem jeito. É um pouco demais, né? Então, eu entendo até o posicionamento do Brasil em relação a isso e eu espero, com muita sinceridade, que haja uma revisão disso, que nós possamos efetivamente ter um comando do Mercosul diferente. Curiosamente, o Uruguai vem apoiando esse posicionamento da Venezuela e a gente espera que haja um consenso. E claro que nos Estados Unidos, se o Trump tivesse hoje à frente das eleições e das pesquisas, estaria muito preocupado, porque ele é um nacionalista, ele quer colocar barreiras, ele não gosta muito do latino-americano, ele tem uma postura muito à direita, que seria um retrocesso para o mundo todo, né? Então, e ele já está, aquele negócio, né? Quem tem mel se meleca, né? Ele já está pagando um preço, porque ele está hoje mais de 7 pontos percentuais. É o falastrão que está dando bom dia para o mundo. Não pode ser. É óbvio, né, que esse reposicionamento mundial, a saída da Grã-Bretanha da zona do euro preocupa, né? Tem que ter um reposicionamento daquele bloco. A não recuperação do Japão. O Japão patina há muito tempo e não encontra o caminho da recuperação econômica. O reposicionamento da China como um importante player internacional. A lentidão da recuperação europeia, voltando aos Estados Unidos, a possibilidade de aumento da taxa de juros. Então são variáveis e são países importantes e obviamente que isso muda o mapa da composição econômica. Mas para nós seria muito de bom grado que houvesse um refortalecimento do Mercosul e a partir do Mercosul pudéssemos também administrar em bloco. Porque tem uma perspectiva dos Estados Unidos com os países do Pacífico, né? E isso poderia, de alguma maneira, abalar a relação internacional do Brasil. Então o Mercosul tem que reagir rapidamente para que esse bloco possa se posicionar em termos mundiais. O Jackson da Bela Vista, ele diz: Café, você espera do próximo prefeito, o que é que você espera do próximo prefeito? Ele deverá ser mais dinâmico, uma vez que outras cidades vizinhas de Bauru parecem ser mais espertas e estarem mais adiantadas? Eu entendo o que ele quer dizer. Bauru parece que é uma cidade travada, né? E o Rodrigo teve 4 anos do primeiro mandato, que eu chamava ele de uma Lima Nova, né? Que é aquela coisa. E depois, nos últimos 4, passou a impressão, principalmente nesses últimos 2 anos, de um certo tirar o pé do acelerador. E a cidade ficou meio que à deriva, né? Então, eu espero um prefeito estrategista. Eu tenho muita expectativa de que o próximo prefeito com a sua equipe possa pensar a cidade não para o seu governo, mas para os próximos anos. Os exemplos vindos de cidades que pensaram para 10, 12 anos e tiveram um trabalho forte, contemplando qualidade de vida para chegar lá, chegaram lá e se posicionam muito bem. Cito um exemplo clássico que é Sorocaba, nós tivemos isso em Curitiba. Algumas cidades em torno de Campinas estão fazendo esse trabalho de casa. Se nós tivermos um prefeito pensando só no seu governo, nós não sairemos desse marasmo. Como eu disse numa pergunta anterior, os recursos estarão escassos. E se você não vislumbrar esses indicadores de futuro, você não vai sair de lá. Eu trabalharia na mão com o indicador social. O IDH, por exemplo, é um grande termômetro. Ele contempla 3 indicadores: renda, longevidade, né, expectativa de vida e escolaridade. Olha só, você tem 3 dimensões. Se eu consigo ter um prefeito que pense na geração de renda com parcerias, e aí não é uma solução só local, que um prefeito que esteja preocupado em manter alunos na sala de aula e dar alfabetização, e um prefeito que melhore as condições de vida do município, dando mais vida longa, e aí você equaciona a mortalidade infantil, você equaciona leitos hospitalares, você faz medicina preventiva. Só com o IDH na mão, você já estaria fazendo um pacto com a sociedade. Se você ampliar, então, para mais 3 ou 4 indicadores sociais, você não tem a dúvida de chegar lá. Tem que equacionar a questão da moradia, esses movimentos sociais e sem terra, buscando repartições públicas, é um sintoma de uma ausência de uma política clara. Nós temos que equacionar a questão da Coab. A Coab hoje é um grande, uma imobiliária, né, que tem uma dívida bilionária em suas mãos, que daqui a pouco vai estourar. Temos que finalizar o tratamento do esgoto, nós temos que envolver a questão da mobilidade urbana, nós temos que apostar no modal de transporte. Enfim, tem uma série de variáveis aí que, se não forem atacadas agora, nós não vamos chegar lá. E eu gosto muito de uma frase, que não é minha, é dos gurus da administração: no fundo, nós somos hoje reflexo do que nós planejamos no passado. Então, se nós queremos ser alguma coisa diferente daqui 4, 5, 10 anos, são ações atuais que vão nos levar para isso. Bom, Café, sábado nós temos o debate, então, da TV Prevê.
oportunidade para que os candidatos aí coloquem as suas ideias e, claro, absorvam aquilo que o povo está clamando e que possam propor medidas e possam convencer o eleitor das suas capacidades administrativas, políticas e que dê o seu norte para aquilo que eles entendam que a cidade precisa. E é uma prestação de serviços, é uma ação democrática que a TV Prevê proporciona neste momento de transição política do país. Eu diria até que seria o grande evento que dá o start à campanha, né? Porque como o horário político gratuito começou no dia 26, a TV Prevê sai um pouco na frente. Eu acho que a partir do debate de amanhã e a repercussão dele, e naturalmente não está limitado só aos espectadores de amanhã, a repercussão nas mídias sociais. Eu pessoalmente vou ver, como tem um evento na CIB, vou ver no domingo à noite, que eu quero, estou muito atento. Eu participei de um fórum de jovens líderes, sendo um dos mediadores lá do debate, e vi alguma qualidade nos candidatos, mas vi também poucas propostas concretas, né? Nós não podemos imaginar que governar uma cidade é uma situação casquinha, superficial, um discursinho pronto. Não, nós temos que ir um pouco além, porque os desafios não são poucos, né? E eu acredito que a partir de amanhã nós vamos dar ao eleitor um pouco mais de subsídios, porque ele está muito em dúvida. Eu não sei se acontece com você, mas eu sou muito abordado. Eu, às vezes, vou ao supermercado, as pessoas da família, e aí? Quem que são os candidatos? Quem que é a plataforma? Quem que tem mais chance? Porque as pessoas não conseguiram enxergar isso ainda, né? E é o que você falou logo no início, que é uma coisa que não é só em Bauru, aqui na região também. Então a gente imagina que a partir do debate da TV Prevê, essa coisa começa a pegar mais forte e que efetivamente a cidade seja discutida. Eu sou perguntado nesse aspecto quando eu moro em Agudos, lá em Agudos, aqui em Bauru, e olha, e pasmem, quando eu vou para qualquer outra cidade da região, os eleitores também fazem a mesma pergunta em relação à própria cidade onde eles vivem. É verdade. E claro que eu também tenho que dar a minha opinião, não me furto não. Ô Café, eu quero registrar aqui, o Café veio junto com o assessor de imprensa da CIB, que é o Lucas. O Lucas, ele é um editorialista, um empresário no ramo de revista que cuida dessas revistas aqui, do Pente, do Quarto de Milha, com uma capacidade, olha, revistas de altíssimo nível, que gosto muito de cavalo, embora não possa tê-los assim como eu gostaria. O Lucas tem proporcionado ao meio, ao agrobusiness, ao negócios do cavalo, uma oportunidade de conhecer este produto de forma fantástica. E é um trabalho altamente profissional. Sim. E ele já entregou o seu lá, né, cara? Está aqui. Para você, o Lucas Machado, ler, da Jequitibá Assessoria, ele, com a alegria que a gente tem ele como assessor de imprensa, a empresa dele lá na nossa entidade, e a qualidade da produção dele é inquestionável. Né? Então, papel couché, muito bem impresso, ninguém, muito bem escrito, uma revista bilíngue, enfim, fotos maravilhosas. Para quem gosta de cavalo, isso é um prato cheio. Para quem gosta do negócio do cavalo, melhor ainda. E quem gosta de conhecimento, né, de estar por dentro. Né, realmente, parabéns, viu, Lucas? Mais uma vez, o seu trabalho há muitos anos nessa área já o credencia para que você seja um astro nesta área de comunicação. Café, muito obrigado por ter vindo à programação jornalística da TV Prevê e que possamos ter a repetição da mesma alegria, do mesmo entusiasmo nesta festa da CIB, que é um dos acontecimentos marcantes desta cidade. Eu quero aproveitar, inclusive, de dizer que boa parte que nós estamos apresentando amanhã tem a mão da Patrícia, que por questões que nós já colocamos da afastada, então quero valorizar a figura dela, da equipe lá da entidade, e chamar você, bauruense, para participar conosco. É um momento ímpar da nossa sociedade. E, obviamente, mesclar a ida até lá com o prestígio aqui na TV Prevê, que também presta um serviço relevante aí com o debate. A gente tem espaço para tudo e quero, mais uma vez, agradecer a nossa parceria e dizer que ela será sempre ampliada e parceiro entende o momento de cada um, né? Recua um pouco, avança, mas a gente está sempre juntos e a nossa entidade agradece muito o espaço que a TV Prevê nos concede. Muito obrigado ao economista Reinaldo Café, que gentilmente atende ao nosso convite e aqui esteve para falar do evento da CIB,
que é um dos eventos mais importantes desta cidade e que terá a presença da TV Prevê. E nós, sábado, estaremos aqui com o nosso debate eleitoral, o primeiro de uma série deles, com os candidatos a prefeito de Bauru, a partir das 9 horas da noite. E você é o nosso convidado para estar conosco. Você sabe que na época de eleição, a TV Prevê abre o seu espaço para este tipo de programação e nós, com este pioneirismo e com esta abrangência, felizmente ganhamos uma adesão muito grande da mídia auditiva desta cidade e desta região. Muito obrigado a você, Café, muito obrigado ao telespectador, desejando que tenham um excelente final de semana e segunda-feira estaremos de volta na nossa programação. Sábado, 9 da noite, debate eleitoral aqui na TV Prevê.